Enquanto você ficar, ah, não, não vou tocar com o quarto dedo porque eu tenho dificuldade. Enquanto você ficar assim, vai ficar mais difícil ainda usar o quarto dedo. Então, realmente tem que se forçar a usar, porque depois isso vai te ajudar muito ainda. Porque imagina se fosse tocar a mesma coisa, uma música imaginária que fosse assim, sei lá. Então, se eu fosse fazer isso, sol, lá, si, do, ré, e não usasse o quarto dedo e fizesse uma mudança de corda, eu teria uma mudança para fazer uma única nota, ia ficar estranho o som. Então, se eu tenho que fazer uma mudança no meio da sequência, a gente sempre vai dar preferência a mudar aqui nos dedos do que ficar mudando de corda. Porque ficar mudando de corda é muito mais difícil e é muito mais fácil de acontecer algum problema aqui. Tipo, você toca e esbarrar na outra corda, acontecer uma coisa errada, sabe? E não, se a gente usa o quarto dedo é muito mais fácil. Tipo, já tá tudo no mesmo lugar, já tá tudo pronto, sabe? E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais pro início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. Então, para iniciar, assim, eu queria só que você fizesse uma apresentaçãozinha sobre você, seu nome, sua idade, de onde você é, há quanto tempo você toca, como é a sua história com o violino, assim, né, realmente. Eu, meu nome é Riveli, né? Como você já sabe. Tenho 16 anos, moro em Gameleira, Pernambuco. E eu toco há mais ou menos uns 5 anos. Mas, assim, para mim, realmente, eu, assim, tenho a percepção que eu só toco há uns 2 anos. Porque os outros anos foi mais, assim, meio que aquele só o arranhado mesmo. Que eu entrei. Eu comecei no. Até hoje, eu toco numa orquestra da igreja, daqui da minha cidade. E daí a gente não tinha aula realmente com um professor profissional, né? Um professor veio, aí deu aula a um aluno, repassou para esse aluno, e esse aluno repassou para o restante da turma. E daí a gente vai um se ajudando, e assim foi. Até que na pandemia eu senti muita falta e comecei a tentar melhorar as coisas. E aí, você entrou, você é de qual turma do curso? Da terceira turma. A terceira. Então tem um ano mais ou menos aí, mais ou menos, quase um ano que você tá no curso, quase. Quase. E como que foi pra você? Você chegou, como você me conheceu, assim, como você chegou em mim? Um amigo meu de lá da orquestra, a gente sempre fica buscando lives assim para dar uma ajuda. E ele mandou o link da tua aula aquela semana do violino. Aí a gente entrou para assistir, passou, né, a semana assistindo e aprendendo outras coisas, né? E daí eu me interessei e conversei com meu pai. E daí, né, ele pensou, então vamos ver. Aí foi aí que eu conheci. Legal. Antes disso, você já tinha visto algum vídeo no YouTube meu, alguma coisa ou não? Não, não, ainda não tinha visto, não. Hum. E o que você sentiu depois? Aí você viu, assistiu a Semana do Violino, entrou no curso e tal. E o que você sentiu depois disso? Você sentiu que teve alguma diferença? Mudou alguma coisa? Bastante coisas que, tipo, eu não conhecia, basicamente. Tinha coisas que eu não conhecia. E fui entendendo mais sobre até na teoria como no violino. Entendi. Hoje você tá em qual módulo do curso? Você lembra? Eu tô no módulo 15, se não me engano, Tá. E nesse meio tempo. É, tá bom. Foi até bem nesse meio tempo aí. Tá.
viu bastante coisa até. E já começou a escala, viu as músicas em sol maior, tal. Já nesse módulo, é a escala de sol maior, né? Uhum. E daí eu acho que eu parei na terceira aula. Tá, legal, legal. E depois que você passou a estudar, assim, você já sabia ler partitura antes ou não? Já sabia? Desde que eu comecei, eu já sabia ler partitura. Já. Entendi. E aí você só praticou e foi pro violino, pá, tudo melhorou e tal. Foi. E o seu objetivo no violino, qual que é o seu objetivo? Onde você almeja chegar? Da onde saiu essa ideia? Falou, eu quero tocar violino pra... Eu, assim, ultimamente eu tenho mais me apaixonado pelo violino, né? E eu almejo um dia, se for possível, né? Eu siga minha vida com o violino, na música, Profissionalmente, você como, fala também. como profissão. Legal, legal. Tem bastante trabalho, hein, pra isso, hein? Tem que estudar mesmo. Muita prática, muito estudo. E você já tocava alguma coisa antes? Já tinha alguma experiência com outro instrumento, alguma coisa? Ou o violino foi o primeiro, assim? Não, violino foi o primeiro. Eu tive algumas aulas de violão, mas foi poucas. Eu acho que eu tinha meus 7 anos por aí. Faz bastante tempo. É, E no comecinho, assim, você falou que começou tem uns 5 anos, então quando você começou no violino, você tinha uns 11, mais ou menos, 11, 12. E, isso. e aí que pegou firme mesmo, tem uns 2, assim, né, mais ou menos, pelo que você tava falando. E quando você tinha 11 anos, o que aconteceu que você falou assim, eu quero aprender violino? Tipo, qual que foi sabe, o start desse processo? É, meu pai sempre buscou me colocar em alguma coisa assim. E ele gosta muito de música, principalmente música clássica. E daí começou as aulas aqui na igreja e ele me levou. Aí quando chegou lá, eu meio que fui influenciada para ir para as aulas de violino, né, para conhecer. Aí lá eu gostei, tudo, acho que com uns 3 meses, meu pai comprou meu violino, que é esse atualmente. E daí eu fui gostando, foi muita dificuldade no começo, porque principalmente que eu sou esquerda, aí eu tive que, né, me adaptar. Uhum. E assim, como eu era muito pequenininha, tinha essa questão de esquerda e tudo. Muita gente dizia, oxe, desiste. Não, ela não vai conseguir. Eu escutava muito isso. Mas, né, tô aqui. Né? Tá aí mostrando que é possível, né? Esse é o negócio. O seu pai toca também, né? Eu lembro que ele tinha falado comigo que tinha um projeto e tal. Ele inaugurou o projeto faz acho que uns 2 meses. Mas ele já vem na mente com esse projeto, ele e uma turma, faz um ano já. Seu pai toca o quê? E não, oi? O que seu pai toca? Não, ele não toca. Ah, Mas ele, através de mim, né? Como ele sempre me acompanhou, ele sabe umas coisas de música. tá, entendi. Eu achava que ele tocava algum instrumento e aí te foi levando pro caminho, assim. Então, na verdade, você é a primeira, então, da família, assim, que toca realmente. Não, não. Mas Legal. ele tem vontade de aprender algum instrumento assim. Aí, daqui a pouco você ensina ele aí, pá, tal. É. Não, legal. E hoje em dia, assim, o que que você acha que é a sua maior dificuldade no violino, assim? Qual é o seu maior problema que você vê hoje? Eu acho que é em questão de agilidade, questão dos dedos. Quando eu pego um hino assim, que é, é o punk mesmo, é muito rápido. Eu acho meio difícil. Na hora, assim, me atrapalha a questão das notas. Aí, Você lê rápido e trava no violino ou na leitura também dá uma travada?
Não, na leitura eu sei todas as notas ali que tá, só que na hora quando eu colocar aqui os dedos, eu saio trocando e acabo que me atrapalho. Entendi. Não, porque é um problema, assim, que pode estar vinculado à parte teórica e pode estar vinculado à parte prática, né? Mas no seu caso, então, tá mais pro lado prático mesmo. Porque às vezes a pessoa dá uma travada na leitura e isso influencia no instrumento, e aí não vai sair também, né? Mas no seu caso, eu acho que é mais a parte prática. Mas a gente vai ver também isso. E você que está começando relativamente cedo, né? Assim, que tem 5 anos que você tem já contato com o instrumento, tem 2 anos que você está pegando mais firme e tal. O que você daria de dica para uma pessoa que está começando, assim, agora? O que você falaria para uma pessoa que está começando? Assim, eu me arrependo muito de não ter muita prática no começo, porque eu acredito que se eu tivesse me esforçado mais, tivesse mais prática no começo, estudar, pegasse firme mesmo, eu estaria bem melhor. E não parar, porque cada dia você vai descobrindo novas coisas. Sim. Não, a maioria das pessoas param antes de chegar, né? Às vezes tá tão próximo, né? De você chegar num nível que você queria, tal, tocar uma música, um negócio, a pessoa para e perde, né? Essa oportunidade, porque não sabia que estava próximo, né? Então, assim, é realmente muito importante persistir, né? Assim, o violino é um instrumento difícil, é um instrumento que precisa de dedicação e tal. Então, às vezes as pessoas acabam desistindo, mas sem saber que estava a 2 passos de chegar no onde queria, né? É. Não, legal, Riveri. Bora então para nossa parte prática, então. Vamos ver o que que tá aí, o que que tá rolando. O que que você quer fazer? Você quer tocar uma escala para eu ver? Quer tocar um hino, uma música? Se quiser, pode ser os dois também. Eu não preparei nenhuma música assim, mas a escala dá Bora ver essa para ir. escala, vamos ver essa escala. Você costuma estudar com metrônomo sempre ou não? Não, eu comecei a estudar com metrônomo através do curso. Eu tentei, mas eu nunca fui muito em questão de usar o metrônomo. Ah, Aí importante isso. também tô tentando me acostumar com ele depois que eu comecei com as aulas. Uhum, legal. É importante assim a gente passar a usar o metrônomo. Eu sempre coloco o metrônomo desde o começo, né? Mesmo para quem não teve nenhuma experiência, né? Porque se a gente fica dependendo muito assim de contar os tempos e de achar que está fazendo certo, né? A gente nunca tem a certeza que está realmente bem controlado o ritmo, que está dentro, né, dos 4 tempos certinho, né? Precisamente é muito mais fácil tocar sem nenhum controle, né? Então, quando você toca de cabeça assim, vai da sua cabeça, você faz o tempo que você está julgando que é o tempo bom. Então, quando a gente tem o metrônomo, a gente tem alguém para controlar realmente o que a gente está fazendo. Então é importante, você sempre pratica com o metrônomo. Mas agora a gente vai ser metrônomo, porque você também está no celular aqui, né? Mas deixa eu ver como que você Uhum. costuma estudar a escala, que aí a gente começa a falar um pouquinho. Se você quiser ficar em pé, se você achar melhor ficar em pé, pode ficar em pé também, não tem problema não. Bora lá, então deixa eu ver como que tá essa escala aí. Beleza. No seu violino tinha marquinhas e não tem mais ou não tem ou tem marquinhas ainda? Tem marquinhas aqui, mas é dessa Sim. preta. Você usa isso como referência ou não? Na maioria das vezes, sim. Certo. O mais importante, isso não só para escala, mas para tudo, né? Eu sempre falo isso, você já viu também lá no curso também falando sobre isso, para não, assim, por que que eu sempre sou contra as marquinhas? Porque
nunca dá pra ter certeza, sabe, se tá realmente certo. Tipo, igual, por exemplo, quando você começou, sol, lá, si, tava beleza. Quando colocou o dó, tava ainda longe demais do si ainda. Então, na verdade, era mais próximo. Então, quando a gente vai na dependência da marquinha, você acha que tá no lugar certo, assim, visualmente parece que tá bom, mas no áudio não tá legal. Então, quando a gente liga o ouvido, realmente passa a entender um pouco mais. Então, principalmente esse semitom, deixa eu pegar o violino aqui que tá aqui embaixo. Nesse momento, o que a gente tem para pensar sempre, né, assim, nessa etapa que a gente está do aprendizado, né? Ou o dedo vai ser junto, que é um semitom, ou o dedo vai ser separado, é um tom inteiro, né? Então, sempre vai ser uma dessas duas opções, não tem outra opção. Então, depois, até futuramente, vai aparecer umas outras coisas. Mas é muito importante a gente entender realmente quanto junto e quanto separado tem que ser. Mas só vai entender isso, assim, realmente ouvindo. Quando a gente vê, não dá tão certo. Porque essa visão que a gente tem do violino, assim, não é a mais favorável para saber se tá realmente no lugar certo. Então, mas por isso que a gente precisa do ouvido o tempo todo, né? Então você começou bem, você fez. E aí quando chegou no dó, no lugar de você colocar esse aqui bem juntinho, ficou um pouquinho fora, assim, mas tipo 1 milímetro faz diferença no áudio. Tipo, já não é a mesma coisa, sabe? Esse dó não é o dó. E na verdade é uma nota que nem existe, porque existe o dó sustenido. Mas se a gente coloca o dedo no lugar errado, ele não é nem dó nem dó sustenido, ele é um mutante ali no meio, ali virou mais ou menos uma nota, mais ou menos outra e não se define de qual que ele é. Então realmente é muito importante pensar nos semitons bem juntinhos, sabe assim? Por isso que é importante ouvir. Quando a gente ouve, a gente saca que tá errado. Mas quando a gente fica dependendo no visual, não saca tão bem. Então, para essa separação que a gente tem de meio tom, um semitom, sempre eu falo para pensar na musiquinha do Tubarão, que é bem juntinho, sabe? Se for separado, fica estranho. Tipo, não é assim. Bem grudadinho um dedo no outro, sabe? Você nunca deve ter assistido Tubarão na vida, mas você já ouviu essa música? Não. Ah, já. Porque o Tubarão é um filme muito antigo, mas a música é bem famosa. Então, é só pra lembrar do semitom, sabe? O semitom é bem grudadinho, bem grudadinho. Pode acontecer, tipo, por exemplo, você tem, assim, não parece que você tem a mão muito fininha, sabe? Não parece que é, tipo, os dedos muito finos. Então, assim, se você tivesse os dedos muito finos, poderia ser que talvez não seria grudado realmente um dedo no outro. Poderia ser um pouquinho espacinho, assim, se você tivesse o dedo um pouco mais fino, mas não parece muito o caso. E tanto é que saiu um pouquinho alto, né? Um pouquinho separado. Então faz de novo só esse sol, lá, si e o dó bem grudado, assim, a ponta do dedo tem que estar grudada na ponta do segundo dedo. Isso. Isso, beleza, melhorou. Agora ficou mais junto. Agora, um segundo problema, que aconteceu também na primeira vez, agora é a segunda parte que a gente vai falar. Então, essa volta da escala é o negócio mais doido que tem. É muito difícil mesmo fazer ela certinha. Então, isso vale sempre. Não só para a escala, mas para uma música, para qualquer coisa que a gente está descendo, né? Descendo as notas, né? Sempre, você entende esse negócio de descer, subir e tal? Você entende dessa forma, quando eu falo? Tipo, é porque eu sempre penso na partitura, né? Então, quando você tá de baixo, é sol, lá, si, do, você vai subindo, né? E a descida é sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol, né? Então é por isso que é a descida. Eu não penso no violino fisicamente. Eu penso nas notas, né? Se tá ficando mais agudo, a gente tá subindo. Se tá ficando mais grave, tá descendo. Então, quando a gente faz essa descida, a escala ascendente, então, quando você tá aqui no sol, deixa eu dar um leve zoomzinho aqui. Então, aqui no sol, né? Quando vai colocar o dó, não pode cair só assim o terceiro dedo, porque senão eu não sei onde ele tá caindo. Tá errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar, tipo, sol, fá, mi, ré. Vou fazer o dó, eu penso, lá, si, dó.
do, si, lá, sol. Porque já tá tudo certo, já tá tudo pronto, sabe? Eu já coloquei os três dedos estão afinados. A primeira coisa que eu fiz, garantir a referência de cada um dos dedos, porque comecei aqui, 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 e então tá certinho, com certeza tá certo. E quando eu vou tirando os dedos, não preciso pensar mais, eles já estão no lugar, já estão certo, entendeu? Então a escala, sempre que for descer a escala, põe os três para ficar realmente assim, bem assentado na corda e não precisar depois ficar reafinando. Porque o que você faz? Na verdade é um trabalho dobrado, né? Você faz. Aí você joga o dó para ver se acha. E aí tem que arrumar o si. E aí afinal lá. E aí fica tudo fora, entendeu? Então é muito importante realmente, sempre que fizer a descida, colocar os três dedos sempre certos, já para você garantir. Então você pode até parar, assim, por enquanto que vai ser difícil, é normal assim, ser difícil no começo. Então, por enquanto você pode até parar, fazer sol, fá, mi, ré, para, monta lá, si, dó. Do, si, lá, sol. Entendeu? Se você não conseguir colocar logo os três de uma vez, você para, monta os três e vai. Bora lá, mais uma vez agora pensando nisso. Então só a descida, só pega do sol, fá, mi, ré, do, si, lá, sol. E a mesma coisa, você tá aí no sol, mesma coisa, você não pode só colocar o terceiro, você tem que pensar ré, mi, fá, sol, e aí fica os três e você começa a descida. Faltou o ré. Isso. Ainda deu uma travadinha na hora ali no pensamento, mas agora foi afinado. Diferente das outras vezes que o dó nunca caiu certo. Nenhuma das duas vezes que você tocou antes o dó caiu no lugar certo. Agora ele funcionou. Faz mais uma vez, agora ela inteira, então. Sobe, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. E aí pensa na volta exatamente dessa forma. Isso. Essa volta pode dar aquela paradinha pra montar os dedos, sabe? Pra não ser no desespero, né? Então. Pensa nos três. Beleza. Só pra gente, assim, garantir que vai estar no lugar. Por enquanto, vai precisar dessa paradinha leve pra posicionar os três dedos. Mas ao passar dos tempos, estudando, sempre pensando dessa forma, você começa a montar sempre o bloco inteiro, né? Os três dedos caindo junto na corda. Beleza. Então, não pode esquecer disso. Semitons, bem mais juntinho, assim, bem grudadinho. O importante do semitom é a ponta do dedo, né? A ponta do dedo tem que estar um do lado do outro. Não adianta nada fazer assim, ah, não, mas os dedos estão um do lado do outro, mas tá assim. Tá um grudado no outro, ó. Tá grudado mesmo. Aqui em cima tá grudado, mas a ponta tá longe. Então não adianta ser assim, tem que ser as pontas dos dedos grudadinhas, né? Então isso que é o mais importante, sempre fazer o semitom, né? Então acontece ali no segundo dedo pro terceiro, né? Então se e o dó, a pontinha do dedo grudado. Não adianta ser assim, o dedo tá grudado, mas as pontas estão separadas, tá vendo? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Sempre a ponta do dedo que tem que estar próxima. E a segunda coisa é isso daí, de manter os dedos na corda. Isso, por enquanto, parece até mais difícil, né? Assim, de fazer dessa forma. Mas é normal. Nesse momento vai ser mais difícil mesmo. Mas com o passar do tempo, isso vai te ajudar demais, assim, a tocar as coisas. Porque imagina se você fosse tocar alguma coisa que fosse assim. Só um exemplo, né? Beleza. Então o que aconteceu? Eu fiz sol, lá, si, do, ré, do, si, lá, sol. Então quando eu faço essa volta aqui, sol, lá, si, do, ré, já tá tudo na corda. Ré, do, si, lá, sol. Eu não preciso reafinar de novo. Então a mesma coisa vale para a música, igual já acontece na escala. Então você sempre vai manter todos os dedos. Então... Imagina se eu tirasse, né? Se eu fizesse assim. E aí agora, para fazer a volta de novo, tem que reafinar tudo de novo, sabe? A pensar no dó, pensar no si, pensar no lá. Então isso vai atrapalhar demais a fazer uma coisa. Por exemplo, uma coisa mais ágil, uma coisa mais rápida. Se você não mantém os dedos, fica muito mais difícil.
Porque você vai ter que estar pensando nota por nota mesmo da parada do que você está fazendo, vai ter que ficar afinando, né, cada uma delas. Então, sempre que for possível, manter os dedos na corda o máximo possível, né? Então, tipo, sei lá, pensar alguma música, tipo. Você vê que meus dedos quase não saem da corda. Então, tem que manter mesmo, né? Olha só o que acontece. Por exemplo, aqui, você conhece essa música, Jesus, Alegria dos Homens? Não. É do Bach, que é um dos compositores do período barroco, tá? Ele é bem conhecido, assim. Mas o que acontece? No começo ela tem Sol, Lá, Si, Ré, Do, Mi, Ré. Então ela tem uma sequência toda de notas. Mas o que acontece? Ela faz Sol, Lá, Si. Aí se eu faço Ré sem pensar no Dó, eu tenho que fazer o Dó logo depois. Então eu fiz Sol, Lá, Si, Ré. Aí Dó, Mi, Ré. Tem que ficar pensando cada dedo. Agora, se eu coloco sempre o bloco dos dedos, assim, nunca vai cair só o terceiro dedo sem estar os dois antes dele. Nunca vai cair só o quarto dedo sem estar os três antes dele. Então sempre pensa em todos os dedos que tem antes daquele dedo, tem que estar na corda. Só quando é o primeiro, que é só ele sozinho. Mas a partir do segundo, terceiro e quarto, sempre vai ter todos os dedos anteriores na corda. Então o que acontece aqui, ó, eu faço, se eu fizer do jeito certo, fica Sol, Lá, Si, aí eu coloco os dois. E faço Ré, Do. Então tá vendo? O Dó já tá pronto, eu não preciso mexer. Ele já tá na corda. Aí eu ponho os dois de novo. Mi, Ré. Os dois já estão prontos. Eu não tô pensando assim, Mi e agora o Ré. E aí fica pensando nota por nota. Então, quanto mais você manter os dedos na corda sempre, mais fácil vai ser afinar e mais agilidade você vai ter no pensamento, da organização mesmo da mão, né? Então, quando a gente passa a pensar em manter os dedos, a gente consegue obrigatoriamente ter mais agilidade. Por enquanto vai ser mais difícil fazer dessa forma, mas futuramente vai ajudar demais, assim, quando a gente passa a manter mais os dedos na mão. Beleza. Uma terceira coisa ainda sobre tirar os dedos, quando a gente está voltando. Na verdade, não é sobre tirar, assim, de não colocar os 4 dedos, né? Mas de tirar e sair demais do violino. Então, isso eu vi quando você tocou nas 2 primeiras vezes também, assim, que normalmente você faz assim, né? Tipo, Sol, aí Fá, Mi, Ré. Você levanta muito, assim, os dedos, sabe? Sai muito pra cima. Não precisa ir tão longe do instrumento, sabe? Então, quanto mais a gente consegue manter aqui, Sol, Fá, Mi, Ré. Tá vendo? Ó, levanta pouquinho. Sol, Fá, Mi, Ré. Do, Si, Lá, Sol. Quanto mais a gente conseguir manter os dedos próximos aqui do violino, melhor vai ser. Porque aí eu preciso mexer menos para realmente usar eles depois, né? Isso vale para o quarto também, que você ainda não está usando o quarto dedo, mas é importante usar. Então, quando a gente passa a usar o quarto dedo, também acontece isso. A gente não pode deixar o quarto dedo sair e ficar assim, para cima, sabe? Tem que ficar aqui, sempre próximo da corda. Dó, levanta, também dá próximo da corda. Sempre todos os dedos próximos da corda. Então, tudo que eu toco, eu sempre estou pensando nisso, ó. Então, tudo tá assim, muito próximo, sabe? Imagina como se fosse... Você já viu alguém tocando trompete, né? Na igreja deve ter trompete. Então, imagina o cara tocando trompete. Os seus dedos têm que funcionar mais ou menos igual funcionaria em um trompete. Tipo, no trompete o cara não fica assim, tipo... E levantando os dedos assim. Ele fica aqui, os dedinhos já prontos nos botãozinhos lá, nos pistos, né? Fica aqui pronto e só fica baixando. Ele não fica levantando os dedos e baixando. Ah, não, levanta e baixa, levanta. Ele só fica já com os 3 dedos prontos e só abaixa o que precisa abaixar na hora, né? Então a mesma coisa vai valer no violino. Você tem que achar essa posição, qual que é a posição neutra? Que é quando você está próximo do violino, mas nenhum dedo está na corda. E aí, quando a gente precisa, a gente abaixa. Abaixa e abaixa. Então sempre existe uma posição neutra, que não é com os dedos para cima. Então mantém os dedos sempre arqueadinhos aqui, só que levemente em cima da corda, né? Deixa eu virar do outro lado, que aí você vai ver melhor. Deixa eu virar até esse lado aqui. Então tá vendo? Todos os dedos estão ali. Deixa eu dar um leve zoom aqui que vai ficar bom também. Aqui. Aí. Então, ó, posição neutra. Todos os dedos estão próximos da corda, mas não estão na corda. E aí vai tocar. Aí abaixa.
Tá vendo? Sem levantar muito, assim. Não precisa tirar e sair da corda, né? Perder a proximidade. Então sempre mantém nessa posição mais neutra. E aí é abaixar os dedos e encostar na corda. E mesma coisa para tirar, volta para aquela posição neutra. Não tira assim e tira assim. Sabe? Então toma bastante cuidado com isso. Enquanto levanta a mão para tirar realmente do instrumento. Beleza. Agora, faz mais uma vez a escala. Lembrando, do semitom bem juntinho entre o segundo e o terceiro dedo. Sempre colocar todos os dedos, principalmente na volta, né? Dó, si, lá, sol. E pensar nisso também, de não levantar muito os dedos. Beleza? Você consegue tocar as 2 oitavas até o outro sol, até esse aqui? Na corda mi? Isso. Desde o sol grave, vai até esse sol e vai até o outro sol. Então 2 oitavas inteiras. Mas agora pensando em tudo isso que a gente falou. Isso. Eu vi a luta ali pra manter os dedos assim mais baixo, né? Pra ir tirando e não deixar ele levantar. E sempre colocar todos. É exatamente isso que você fez agora. Sempre que for pensar a volta, coloca os 3 dedos. E na posição certa, né? Porque, por exemplo, na corda Lá ele é diferente, né? Que acontece Lá, Si, Dó, Ré, né? Aqui que é o semitom, entre o primeiro e o segundo. Então já coloca os 2 dessa forma. Você fez certinho. Beleza. E lembrando, quando a gente muda, por exemplo, a distância do primeiro para o segundo dedo, né, e vira um semitom, quando cai o terceiro dedo, tem que pensar um pouquinho mais aberto, levemente mais aberto, porque é diferente do que a gente tem feito antes. Então, o seu Ré, que é o terceiro dedo na corda Lá, fica um pouquinho baixo, porque a gente mudou a distância aqui do primeiro para o segundo, e aí não ficou tão um tom inteiro ali entre o Dó e o Ré, né? Então, tipo, aí junto e o Ré separado. Então, quando a gente muda essa configuração, né, do primeiro para o segundo, acaba que fica estranho o pensamento sobre o terceiro. Então, pode abrir realmente bem assim para fazer o tom inteiro. Tem um jeito bom de conferir. Você já, não sei se você já fez isso, mas o terceiro dedo, na escala de sol, pelo menos, que é o que a gente está fazendo agora, sempre o terceiro dedo dá certo que é a mesma nota da corda anterior. Você já tinha percebido isso? Já testou desse jeito? Então, quando a gente faz isso na escala, por exemplo, vai subindo, né? Cheguei no sol. Eu posso conferir esse sol com a corda do lado. Sol e sol. Tem que ficar bonitinho, tem que ficar, né, exatamente a mesma nota. Se ficar levemente errado, fica muito estranho. Tipo, não fica bom isso. Aí assim fica bom. Então, você pode fazer isso para, sabe, para criar referência auditiva e para melhorar ainda a sua afinação. Então, subiu a escala. Aí confere. Pode continuar. O Ré, o terceiro dedo, é o mesmo do Ré de trás. Se ficar um pouquinho para baixo, que é como caiu agora, fica muito estranho também, ó. Não encaixa, tá vendo? Agora sim. E mesma coisa dá para acontecer no final aqui, se fosse usar o terceiro dedo, mas não usa, né? Se fosse usar o terceiro dedo e fazer o Lá, é a mesma coisa também que tem o Lá antes. Mas não usa porque a gente está fazendo escala de Sol e ela vai do Sol até o Sol, né? Então a gente vai conferir no Sol e no Ré. Então agora eu quero que você experimente fazer isso. Você vai tocar Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Para no Sol
e confere com a corda anterior. Aí continua. Lá, si, do, ré, confere o ré com a corda anterior. E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas não quer dizer que isso é simples e mágico assim e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail, tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo. Beleza? Te vejo lá do outro lado. Isso, beleza. Um pouquinho a mais ainda, tá um pouquinho baixo. Um pouquinho menos agora. Aí. Então tem que sempre achar essa referência, sabe? Que vai encaixar junto mesmo com a nota de trás. Agora eu volto. Segue até o sol, vai até o sol agudo e aí depois volta. Confere o ré também, aí. Confere ele também. Confere o sol. Isso ficou um pouco alto. Essa vez que foi o terceiro dedo, aí o terceiro dedo ficou um pouquinho alto no dó de novo aí, no finalzinho. Ré, aí você colocou o dó, aí depois você pensou nos outros, aí não ajustou tão bem. Então sempre pensa de trás pra frente, pensa do lá, si, dó, aí beleza, aí você monta o dó. Isso. Mais uma vez essa escala aí, até o sol lá em cima e volta. Esse ficou muito baixo agora. Esse aí é um lugar que, por exemplo, se você coloca o Fá sustenido e o Sol, e os dois dedos ficam meio de lado, assim, tipo, fica assim, um encavalado no outro, um pouquinho assim, de frente, e aí acaba ficando próximo demais. Então é a mesma coisa, tem que ouvir o tubarão, também acontece aí, tipo. Se fica muito perto, fica assim, ó. Aí quase não muda de nota, sabe? Quando fica muito próximo. Aí não chegou no. Tem que ser um pouquinho mais. Não pode ser separado, mas também não pode ser muito próximo. A ponta do dedo é o que mais é importante, mas quando eles ficam assim, um atrás do outro, acaba ficando muito próximos.
Então, tenta colocar um pouquinho, assim, encostado, mas não um em cima do outro. Isso. Boa. Isso. É incrível como funciona. Assim, olhando, né? Olhando você fazer. Tipo, aí você colocou o terceiro, aí você, opa, lembrou, aí você foi de baixo, lá, e lá colocou os três. E aí fica afinado, sabe? Assim, se a gente pensa realmente como tá colocando os dedos, é impossível não cair afinado. Mas tem que pensar, tem que lembrar disso sempre, né? Então, assim, você ainda tá indo no automático, né? Você fez assim, tipo, em todas as cordas aconteceu isso. Você fez sol, fá, mi. Aí foi, pensou no ré. Opa, aí você arrumou. Aí, não, si, do, ré. Aí foi afinado. Ré, do, si, lá. Aí você colocou o terceiro, aí você lembrou. Opa, não. Colocou o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí caiu afinado, sabe? Então aconteceu agora perfeitamente. Você colocou pensando nos dedos anteriores e ficou afinado. Então é garantido, sabe? Assim, quando a gente pensa realmente no que tá fazendo. Então o violino é cheio de detalhes, né? Assim, a gente sempre tem muita coisa para pensar. E sempre vai ser pior ainda, cada vez quando você entender esses detalhes, vão surgir detalhes piores ainda para serem pensados e que vai deixar ainda melhor o som, vai deixar mais bonito, vai te deixar mais independente e tudo mais. Então, assim, sempre que você for tocar, por isso que a gente estuda tanto as escalas. Porque, na verdade, as escalas é a base de todo o negócio. Tipo, se você faz tudo certo na escala, que é um ambiente controlado, assim, e tudo mais, quando você for tocar qualquer música, vai funcionar melhor. Porque você já praticou tudo antes, você já colocou os dedos no lugar certo, o pensamento, né, já tá mais claro, né, de cair os três dedos, tudo mais, tal, sempre certinho. Então, como lição de casa, além de pensar nisso, de lembrar principalmente no segundo e o terceiro, né, os semitons juntinhos, lembrar de colocar todos os dedos, não levantar demais quando está tirando, né? Além disso daí, como lição de casa, eu quero que você passe a usar o quarto dedo que você não usou ainda. Então, você já fez os exercícios de quarto dedo, aquele sol, lá, si, do, ré, do. Uma coisa que eu ia comentar é que eu tenho muita dificuldade em questão do quarto dedo. Não, eu imagino que tem, porque você não usa, né? Então, é aquele negócio. Quando a gente tem uma grande dificuldade, o que a gente tem que fazer? Fugir daquela dificuldade ou enfrentar a dificuldade? Tem que enfrentar. Exato. Então é isso. Enquanto você ficar, não vou tocar com o quarto dedo porque eu tenho dificuldade. Enquanto você ficar assim, vai ficar mais difícil ainda usar o quarto dedo. Então, realmente tem que se forçar a usar, porque depois isso vai te ajudar muito ainda. Porque imagina se fosse tocar a mesma coisa, uma música imaginária que fosse assim. Sei lá. Então, se eu fosse fazer isso, sol, lá, si, do, ré, e não usasse o quarto dedo e fizesse uma mudança de corda, eu teria uma mudança para fazer uma única nota, ia ficar estranho o som. Então, se eu tenho que fazer uma mudança no meio da sequência, a gente sempre vai dar preferência a mudar aqui nos dedos do que ficar mudando de corda. Porque ficar mudando de corda é muito mais difícil e é muito mais fácil de acontecer algum problema aqui. Tipo, você toca e esbarrar na outra corda, acontecer uma coisa errada, sabe? E não, se a gente usa o quarto dedo é muito mais fácil. Tipo, já tá tudo no mesmo lugar, já tá tudo pronto, sabe? Então usa isso na escala também. Então, pra subir a escala, agora sim, só toque a escala de sol maior usando o quarto dedo, o tempo todo. Porque aí sim você vai trabalhar, ele tem que trabalhar, ele tem que colocar ele para funcionar. Que aí depois sim, quando você for tocar um hino, uma música e tal, você vai usar o quarto dedo por quê? Porque você já estudou com ele, já sabe como é que ele funciona e tal. Então precisa entender essa sensação de usar o quarto dedo, né? Então, mas para isso tem que praticar. Então, e a gente pode também, assim como conferimos o terceiro dedo com a corda anterior, dá para conferir o quarto dedo com a próxima corda, que é exatamente o mesmo som. Então toca. E eu conferi com o ré solto aqui, ó. Ah, beleza, ficou afinado. Continua.
confere o sol com o sol. E aí chega no lá, quarto dedo. Confere com lá, com a próxima corda. Então a gente sempre vai poder conferir o terceiro com a corda anterior e o quarto dedo com a próxima corda. E aí a gente já começa a ter uma referência melhor, né? De afinação, saber tal, se está fazendo certo ou não. Então é importante. Mas só vai funcionar se começar a usar realmente. Então é importante usar. Refaça aqueles exercícios do quarto dedo, que assim, para ele funcionar um pouco melhor. E aí começa a usar ele na escala. Para começar a fazer ele funcionar. Começar a usar ele para alguma coisa, né? E aí aquele negócio. Quanto mais relaxada a mão tiver aqui, mais a gente consegue realmente chegar no quarto dedo. Não, onde ele tem que ficar. Se a mão fica muito dura, aí fica até difícil colocar o quarto dedo realmente. Então tem que relaxar a mão, relaxa. Então, sempre pense em pegar de uma forma leve no violino, sabe? Sem apertar muito os dedos no violino e tal. Pra gente conseguir uma mão um pouco mais relaxada e que assim eu vou conseguir ter uma mobilidade com o quarto dedo, tá vendo? O quarto dedo tem que se mexer também. Porque depois ele vai ser importante. Depois ele vai, às vezes ele vai estar separado, às vezes vai estar junto. Então isso vai acontecer depois, futuramente, né? Não agora. Por enquanto é só separado aqui para fazer o tom do final. Então, mas por enquanto tem que conseguir trabalhar ele, assim, colocar ele para jogo, tem que funcionar. Então, passa a usar assim, faz o exercício, faz ele na escala e tudo mais. Vou te dar assim uma semana para você trabalhar o quarto dele e aí você me manda um vídeo no privado lá no suporte para ver como que tá saindo, beleza? Tanto do exercício de quarto dedo quanto da escala usando o quarto dedo. Não vai ter corda solta na escala aí subindo. E aí na volta, sim, na volta você pode fazer. Tipo, sol, fá, mi, e aí coloca os três. Ré, do, si, lá, sol. Então na subida você sobe com o quarto dedo, na descida você desce com a corda solta para trabalhar a volta só com os 3 dedos e não com os 4, né? Beleza? Beleza. Então fica aí como lição de casa, hein? E lembrar de todas essas outras coisas que a gente viu hoje, né? Assim, de afinação do semitom, mais juntinho. Não levantar muito os dedos quando for tirando da corda, né? E também sempre, quando estiver descendo a escala, colocar os 3 dedos juntos, né? Assim, os 3 dedos tem que ir para a corda para garantir que vai estar afinado. E aí passa a usar o quarto dedo e vai tudo funcionar melhor. Beleza? Beleza. Beleza, então, Riveli. Bons estudos, qualquer coisa, sabe onde me encontrar? É só mandar lá, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quer mandar um vídeo, uma música para eu corrigir e tal, só mandar para mim que eu vejo. Então daqui uma semana, assim, eu te dar um prazo de uma semana, você me manda. Uma coisa, eu queria umas dicas em questão de vídeo, porque eu tenho muita dificuldade quando, às vezes eu tô tocando um hino, uma música aqui, e tipo, sem a câmera, sem qualquer celular por perto, eu toco bem, eu escuto e vejo que eu tô tocando bem, mas quando eu ligo uma câmera pra gravar ou algo do tipo, trava, eu fico naquele nervosismo e às vezes sai muito feio. Sei. Ó, uma das dicas que eu dou para quem tem, não, que fica com vergonha, trava, erro e tal. Uma das dicas que eu dou é, passe a se gravar mais. A mesma coisa do quarto dedo. Então, tipo assim, imagina se sempre que você fosse estudar, tivesse o celular, assim, gravando lá pra você. Tipo, você ia se acostumar com isso. Você tem que todo dia fazer do mesmo jeito, sabe? Então, passa a se gravar mais. E é super importante gravar, porque às vezes quando a gente tá tocando sem gravar, né, sem ver nada, o violino sempre é um monte de coisa para pensar, né? A altura do cotovelo, a postura, como que tá passando o arco, a afinação, dedo, tal, tudo, né? Tem um monte de coisa para pensar. Então, às vezes com esse tanto de coisa para pensar, a gente não consegue, na hora que tá tocando, avaliar todas as questões. Porque é difícil mesmo, é muita coisa. Então, às vezes quando a gente se grava, não precisa mandar para mim, não precisa assim, não gravar todo dia e me mandar todo dia. Mas é importante para você se ver, sabe, assim, assistir e falar, não, isso aqui, olha, aqui eu fiz errado, a altura do meu cotovelo não tá boa aqui e tal. Então, assim, sabe, você começa a ver detalhes que quando você tá aqui tocando em primeira pessoa não dá para saber. Então, quando você vê de fora, você consegue ter mais detalhes. Então passa a se gravar mais, se grava mesmo, assim, tipo, grava todos os dias assim, estudando, tipo assim, estudei hoje aqui, fiz escala, tô tocando uma música. Toca ali uma, duas vezes, liga a câmera do celular e se grava. Depois você reassiste você tocando, tal, para você ter essas ideias. Mas quanto mais você fizer isso, mais você vai internalizar aquilo e vai ficar mais natural, sabe assim. É igual a galera que faz vídeo pro YouTube, tipo,
Se você olhar os primeiros vídeos lá que eu fiz no canal Como Tocar Violino, são horríveis. Tipo, eu não tinha a menor mobilidade na câmera, não conseguia falar direito. Eu achava, na minha cabeça eu achava que tava ótimo. Mas quando eu assistia depois, parecia que tava morto. Assim, eu tava assim, parado, falando assim, sem abrir a boca, sabe? Aí depois, quando você assiste, é aquilo ali mesmo que você tá fazendo, né? Então, aos poucos, vai melhorando. Então, assim, essa interação com você mesma só vai melhorar se você fizer mais vezes, sabe? Então, é interessante, assim, sempre se gravar, sempre se ver de fora também, né? Se ver com terceira pessoa. E aí sim, você vai criando uma rotina melhor, vai se entendendo melhor, vai vendo detalhes. E aí sim, quando você for gravar para mandar para mim, você põe ali, grava e manda a mesma coisa. Tipo, você já faria isso todos os dias. E aí você pega um dia que, isso aqui saiu um exercício que eu tô fazendo aqui, uma música que eu tô fazendo, que agora eu quero ver o que o Arthur vai falar. Você já gravou porque você estava estudando gravando. Então você pega aquilo ali e me manda, sabe? Não assim, não, preciso gravar hoje para mandar pro professor. Aí coloca e grava. Só que nos outros dias todos, 20 dias, você não gravou nada. E aí é óbvio que vai dar um nervosismo, porque pô, agora eu tô sendo gravado, sabe? Então se você faz com frequência, fica mais natural. Isso vale pra tudo, né? Assim, então, usa o quarto dedo com mais frequência, que vai ficar mais natural, e se grave com mais frequência pra você mesmo, que vai ficar mais natural também quando você for enviar para uma avaliação e tudo mais, né? Ou até mesmo para você tocar em público, né? Assim, isso também influencia. O fato de ter uma câmera, a gente psicologicamente se sente tocando em público. Então, é mais ou menos isso que acontece também quando a gente vai tocar em público. Então, isso não tem como praticar muito, né? Não tem como ficar chamando as pessoas, né? Chama todas as suas amigas e tal, fala, vamos ver aqui em casa que eu vou tocar violino para vocês, só para praticar aqui tocar em público, né? Então, assim não vai funcionar. Mas se gravar é mais ou menos a mesma sensação que a gente tem, né, assim, psicologicamente, de tocar em público. Então é muito bom realmente usar isso para melhorar, sabe assim, essa interação que a gente pode ter. Beleza? Beleza. Então eu espero que você grave daqui. Não, comece a gravar desde hoje. E aí você vai se vendo mais tal. E na semana que vem você me manda a escala ou alguma música tal, usando realmente essas dicas que a gente teve hoje aqui. Tá certo. Beleza, Rivelin? Beleza, muito obrigada, Arthur. Foi Nada. ótima aula. Que bom que você gostou, viu? E agora aquele esquemão. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda lá pra mim que eu tô aqui pra isso. Então, tipo, tá fazendo a escala. Você poderia, tipo, essa escala que você tocou, você poderia ter gravado, me mandado já. Eu teria visto exatamente as mesmas coisas e te falaria também lá, né, no privado. Mas então use desse suporte que a gente tem realmente pra falar, né, das coisas que tá acontecendo, o que pode ser melhor, o que pode ser feito, tal. Isso aqui é super importante. Tá Beleza? certo.